Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Glória a Deus. Irmãos, Deus é um Deus que fala com detalhes, né? Às vezes a gente está passando por uma situação, ou de esperar em Deus, ou às vezes nós estamos errando em alguma coisa e você vê no culto, Deus fala com detalhes, né? Então eu acredito que Deus vai falar comigo, com você hoje nos detalhes, vai falar com o nosso coração, com a nossa alma. Deuteronômio 6, nesse momento aqui ele está falando, o povo de Israel foi tirado do Egito. Então lá no Egito tinha muitos deuses, né? No mínimo 25. E cada deus daquele exigia uma oferenda, uma oferta dos seus seguidores, né? Um sacrifício. Por exemplo, o deus da fertilidade, o deus da agricultura. Então eles invocavam Deus, tinha pelo menos 25. E Deus está tirando o povo de Israel do meio desse povo, vai levar para a terra de Canaã. Na terra de Canaã tinha 6 nações ocupando a terra, eles tinham os deuses dele também. Então Deus, o desejo de Deus era tirar o povo do Egito e chegar lá na terra de Canaã, que eles fizessem uma confissão no alto Deus. Nosso Deus é o único Deus, ó Israel. Era o desejo de Deus. Deus, ele quer ser confessado por mim e por você. Com Deus não tem mistura. Às vezes nós misturamos as coisas, né? Mas com Deus não tem mistura. Deus é santo, Deus é puro e Deus é único. Então, o ensino aqui é para Israel, quando chegar nas outras nações, saiba que eu sou o único Deus. Lá tem muitos deuses, é como nos dias de hoje. É como nos dias de hoje, né? Então, a igreja vai se envolvendo com cada coisa, que é coisa dos deuses lá do mundo, e a gente acaba se envolvendo na igreja junto com as coisas lá do mundo, né? E aí ele fala assim, ó, o fim da lei é obediência. Esse, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem para que os cumprisse na terra que passa a possuir, que é a terra de Canaã. Você vai possuir uma terra, leva os mandamentos. Lá no Monte Sinai, Deus deu os mandamentos para Moisés, ensina ao povo. Lá é tudo novo. Lá ele tem outros deuses, eles invocam outros deuses, sacrificam criança, né? Mas lá ele tem outros deuses. O nosso vai ser único. Nosso Deus é único. Nas suas lutas, você pode lembrar disso, que nosso Deus é o único Senhor, não existe outro Deus. E que Ele vai nos livrar. Né? O Senhor vai nos livrar. Então, o 3. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teus filhos. Todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, a Israel e atenta em o cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus a teus pais. Ouve, a Israel, Senhor nosso Deus é o único Deus. Então Moisés está falando para o povo, ouve, Deus é único. É absoluto, no gênero de Deus só tem Ele. Só tem Deus, não existe outro, Ele é único, Ele é absoluto, Ele é santo, e Ele é puro, não tem mistura com Deus. Né? Nós misturamos as coisas, Deus não. Então, Moisés fala assim, vamos chegar naquela terra e vamos falar que não existe outro Deus. Irmãos, vamos confessar Jesus, vamos falar para o povo que não existe outro Deus. Só Jesus salva. E às vezes, qual é a reclamação? Hoje eu sinto que é uma reclamação de Deus. Nós não estamos confessando Jesus. Nós estamos confessando Jesus. E nós precisamos saber que nós somos o povo de Deus é um povo escolhido, é separado do mundo. Lá tinha outras nações, mas ele é separado. Ó. Nós somos separados do mundo. Nós somos separados. Então, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem outro Deus. Então nós somos separados, nada de estar se envolvendo com as coisas do mundo. Então, às vezes, é preciso a gente perder algumas coisas do mundo. Né? Às vezes é preciso a gente voltar novamente ao primeiro amor e saber que nós somos um povo separado. Não vamos se misturar com as coisas do mundo. Tem coisa que
Nós vamos se misturar com as coisas do mundo. E aqui eu acho que é uma reclamação de Deus para nós. Se a gente está se misturando muito com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo, nós precisamos dar um passinho para trás. É uma reclamação de Deus nessa noite, é uma reclamação do Espírito Santo. Então Deus fala em detalhes. Quando a gente está passando dos limites de alguma coisa, Deus vem falando com a gente, né? Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. Por quê? Eles vão passar por nações que têm 25 deuses. Cada um adora o Deus Sol, Deus Cobra, né? Cada um lá adora os seus deuses. E cada deus daquele exige um sacrifício. Tem deles que exigiam sacrifício de criança, Moloque. Cada um deles exigia um sacrifício. Então, Deus falou, nós vamos passar por essas nações, cada um tem um Deus, mas confessa lá o meu nome, eu sou o único Deus, não tem outro Deus. Não existe outro Deus, eu sou o único Senhor, sou puro, sou justo, né? Não tem mistura. E no 8, também não atarás como sinal na tua mão, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa, da tua porta. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, sob juramento, que prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificou. Quando a gente confessar a Deus, de verdade. Sabe aqueles crentes chato? Confessa a Deus de verdade. Não falando muito, perturbando os outros. Mas de posicionamento. Não, Deus é o único Deus. Ah, mas Deus escreve certo por linha certa. Não, Deus não tem nada torto nele, não. Deus escreve certo por linha certa. Não tem nada torto em Deus. Quando a gente se posicionar, nós vamos habitar em cidade que nós não edificamos. Deus vai honrar a nossa confissão. Deus vai honrar a nossa confissão verdadeira. Quando a gente confessar, ele diz aqui, ó. Chega lá na terra, fala para aquele povo que não existe outro Deus, eu sou o único Deus, não tem mistura, não tem dúvida, não tem nada. O 10, havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha como é impressionante a gente confessar a Deus. Quando a gente está falando confessar a Deus, estamos falando de santificação. O nome de Deus está sendo santificado através da nossa vida. O que Deus vai nos dar? Vai nos dar terra que nós não edificamos, casas cheias de tudo que é bom, casa que não encheste, poços abertos. Então, como é importante a gente se posicionar e confessar o nome de Jesus, tirar as misturas da nossa vida. Está misturado, nós vamos tirando, vamos limpando. Tem uma mistura aí, Deus não é Deus de mistura, Deus é único, é absoluto, é justo, é santo. Não tem mistura com Deus. Se estão misturando algumas coisas, vamos tirar as misturas, porque Deus vai dar para nós cidade que nós não edificamos, vai dar casa, né, que nós não enchemos, poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comer te fartarás. Guarda-te para que não esqueça o Senhor de ti. Não se esqueça que o Senhor te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nós temos que lembrar isso. Deus nos tirou da terra do Egito, nos tirou da casa da servidão. Então não tem mistura. Né? Com Deus não tem mistura. Então eles iam passar por desertos, aqueles desertos tinha gente para lutar, tinha nações. Chegando na terra prometida, tinha também 6 nações ocupando a terra. Eles tinham os deuses dele, mas eles tinham que confessar que Deus era o único Deus. Precisamos confessar que Deus é o único Senhor. Precisamos se aprontar para isso, meditar para sair para a rua. Quando a gente for interrogado, né, precisamos declarar que Deus é o único Deus. Não tem mistura com Deus, não escreve certo por linha torta, não. Deus escreve certo e as coisas de Deus é certa. Precisamos se posicionar na questão da nossa confissão. Precisamos confessar mais Jesus, né, de fato e de verdade. Com Deus não tem mistura. Aí fica essa confusão, aí carnaval, e foi pular carnaval, e abriu carnaval, e confusão, e carnaval na igreja, fica essa confusão. Por que tem confusão? Porque quando a gente começa a misturar as coisas, aí começa a vir as dúvidas, confusão. Quando a gente começou a misturar as coisas, aí o pessoal começa a perguntar, né? Com Deus não tem confusão. Então nós precisamos apenas se posicionar e confessar o nome de Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus vai acrescentar.
Nós vamos ter coisa que nós não trabalhamos para aquilo, como honra de Deus. Deus vai nos honrar, mas o nome dele primeiro tem que ser confessado. Né? O nome de Deus tem que ser confessado, sem mistura, né? Sem mistura de nada na nossa vida. O nome de Deus tem que ser confessado. Levítico 22, 17. Levítico 22, 17. Vamos lá. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, a todos os seus filhos de Israel, e dize: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento do seu voto ou como oferta voluntária, que apresentar ao Senhor o holocausto para que seja aceitável. Oferecerá macho sem defeito. Irmão, a oferta que ele estava exigindo era um macho sem... Não tem mistura com Deus. O assunto hoje é esse. O detalhe da palavra hoje é esse. Se nós estamos misturados com alguma coisa, nós precisamos sair disso. Deus não tem mistura, Deus é puro. Nós se misturamos... O que Deus está falando? Está misturando com alguma coisa? Precisa tirar. Água com óleo não se misturam. Né? Água com óleo não se mistura. Tem alimento, por exemplo, na cozinha, por exemplo, que você não pode fazer um alimento perto do outro, para não se contaminar. Tem que ter o lugar certo, fazer a massa ali, aí faz essa outra aqui para não se contaminar. Então, o que acontece? Com Deus não tem mistura. Vai fazer uma oferta pacífica, ou estrangeiro, seja lá quem for, traz um macho sem defeito. Questão que a gente quer misturar as coisas, quer fazer um sacrifício para Deus, né? Quer andar com Deus, mas quer oferecer um negócio defeituoso para Deus. E com Deus não tem defeito. Detalhe: ou do gado, ou do rebanho, ou das ovelhas, ou das cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferece, esse não vai oferecer, porque não seria aceito ao vosso favor. Então, tudo que tem defeito, não presta, não serve para nós nem para Deus. Nós somos seres humanos, nós temos tendência. E às vezes nós queremos misturar as coisas, mas aquilo não vai dar certo. Deus é único, Deus é puro, Deus é santo, com Deus não tem mistura. Quando nós tirarmos a mistura, nós vamos ter coisa que nós nem sonhamos. Nós vamos andar como aqueles que sonham. Qual é o detalhe? Eu preciso fazer tanta coisa, tanto esforço? Não, é só a gente santificar, é só a gente tirar as misturas da vida da gente, né? Não procurando oferecer nada para Deus com defeito, né? O gado, porém, todo que tiver defeito, esse não oferecerei, porque não seria aceito ao vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, que era em cumprimento ao voto, como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, ou mutilado, ou ceroso, ou sarnoso, ou cheio de pinges, não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então tem uma lista aqui de animais que Deus não aceitava. Deus não aceita qualquer coisa nossa. Deus não aceita qualquer coisa nossa. Então, o que está acontecendo aqui? O que Deus está falando para nós? Se tem alguma misturinha, vamos corrigir essas misturinhas para dar certas coisas. Às vezes nós estamos trabalhando com a força do braço, e vamos com a força do braço, e vamos com a força do braço, e a gente não consegue muito resultado. Porque tem alguma misturinha que a gente precisa tirar, essa misturinha, que Deus é puro, né? Precisa tirar essa misturinha, e aí as coisas vão acontecer. Então, às vezes, essa misturinha está atrapalhando a gente. Né? Às vezes, essa misturinha está atrapalhando a gente. Deuteronômio 14, 3. Tem uma lista aqui de aves que não podiam comer. Mas eu nem vou ler, eu vou ler a partir do 11. Do 11, ó. Toda ave limpa comereis. Esta, porém, não comereis.
a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie. E todo corvo. Tem uma lista aqui de aves que não pode comer: a coruja, gavião, a cegonha e o morcego. Agora nós temos tendência. Onde não pode ir, nós queremos ir. Tem uma lista de animais que pode comer e tem uma lista que não pode. Mas o ser humano é curioso, o ser humano é tendencioso. Qual é a tendência? Nós vamos querer comer a coruja, só porque não pode. Por quê? Porque nós habitamos ainda nessa carne. O pecado está condenado na carne. Qual é a nossa posição? Tirar essa mistura, tirar esse pensamento. Né? Deus falou que não vai comer a coruja, não vai comer o gavião, não vai comer a cegonha, não vai comer o morcego. Tem um monte de coisa que a gente pode comer aí: a gazela, a corça, a cabra, a ovelha, né? O coelho. Tem um monte de coisa que a gente pode comer. Mas isso aqui, a coruja, o gavião, a cegonha e o morcego, não vamos comer esse tipo de ave. Mas é justamente lá que o homem quer chegar. Por quê? Por causa da nossa tendência maligna do nosso coração. É aquilo que a gente está falando. Se eu me deixar levar pela minha alma, os desejos da minha alma, os desejos da minha carne, o desejo do meu coração, o que acontece? Eu vou lá comer a coruja, vou comer o gavião, a cegonha e vou pensar que não tem problema nenhum. Que é tudo normal. É o que a gente vê hoje. Né? O povo pensa que tudo é normal. No mundo tudo se tornou normal. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo escolhido. Deus queria que o povo, quando fosse para a terra de Canaã, ia ter as nações que eles teriam que enfrentar, iam conviver com outros povos, mas eles deveriam saber que eles eram separados, que só existia um Deus. Deus que a gente quer que a gente se separe um pouco desse mundo. Né? O Senhor quer que a gente se separe um pouco desse mundo. Que a gente confesse que Ele é o único Deus, que não há outro Deus. O detalhe hoje é esse: é confessar o nome de Jesus. Se posicionar mais diante das pessoas. Né? Um posicionamento maior diante das pessoas. Vamos terminar aqui, Provérbios 23, 20. Eu vou procurar na minha aqui, se for muito diferente. Aqui, é igual a tradução da minha. Não estejais, nós somos um povo separado, não estejais entre os beberrões. Aquelas amizades que a gente tem, que toma cachaça, a gente fica lá no meio. Os beberrões. Nós somos um povo separado. Deus quer que a gente confesse o nome dele. Os detalhes: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de festa. Tem festa que Deus sabe para a gente recuar um pouquinho, senão nós vamos apagar o nome de Jesus, nós não vamos confessar, nós vamos se acostumar tanto com as coisas do ímpio, nós somos separados. Deus nos tirou da casa da servidão, nós somos separados. Vamos acostumar tanto com as coisas do ímpio, nós vamos estar no meio dos beberrões que bebem vinho, nós vamos estar no meio dos comilões de carne, e para nós não vamos confessar o nome de Jesus. Nós vamos apagar o nome de Jesus. Então tem hora que a gente tem que sair um pouquinho do meio dos beberrões de vinho, tem hora que a gente tem que sair um pouquinho dos comilões da carne e aprender a pagar o preço, que é o quarto. Deus, na nossa casa, deixou um lugar para a gente, chamado quarto. E às vezes nós temos que se separar um pouquinho do mundo para ir para o quarto, para poder discernir o plano de Deus, discernir as coisas de Deus, discernir qual é o próximo passo que Deus quer que a gente alcance, as mudanças que Deus quer que a gente faça na nossa vida. E isso vai acontecer dentro do quarto. Nós não vamos conseguir isso se a gente ficar só no meio dos beberrões de vinho e entre os comilões de carne. Deus fala nos detalhes. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Nos detalhes. Quando a gente está passando muito pouquinho para lá, Deus vem e traz a palavra. Qual é a reclamação de Deus? Hoje o nome dele não está sendo confessado. Nós precisamos confessar o nome do Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Né? Precisamos voltar a confessar o nome do Senhor. Hoje só se corre atrás de material. Vamos falando isso de novo. Só se corre atrás de material. Ninguém quer confessar mais o nome do Senhor. Então, o que nós vamos perdendo? Que nós somos a nação escolhida, que nós somos o povo escolhido. Nós vamos perdendo isso. Dia a dia nós vamos perdendo. Daqui a pouco nós somos igual a todo mundo.
Então tem hora que a gente tem que ser, não fica lá entre os bebês, é gostoso, né? Você tem bastante amizade, né? Mesmo que você não bebe, o pessoal bebe, não tem problema nenhum, cada um é dono de si, bebe vinho e gosta de vinho. Nem entre os comilões de carne, a festinha é boa, tem carne, mas nós estamos só no meio dos ímpios. Então Deus está falando nos detalhes, precisamos recuar um pouquinho, voltar a ser uma nação separada, escolhida por Deus. Às vezes tem que perder a amizade, a gente tem que perder as festas, né? Não é qualquer festa que a gente vai, e às vezes tem que perder um pouquinho. Deus quer a gente ali, para poder discernir o que Deus tem para fazer na nossa vida, para a gente poder entender o plano de Deus. Senão nós vamos passar o resto da vida, mas por quê? Por que está demorando? Por que, Deus? Por que não acontece comigo? Nós vamos passar o resto da vida perguntando para Deus por quê. Porque nós não se posicionamos. Porque nós não estamos confessando o nome de Deus, que Ele é o único Deus. Quando a gente confessar, o que Ele vai dar para nós? Cidade edificada, casa que nós não construímos, poço que nós não cavamos, nós vamos ter todo o suprimento. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, meu irmão? Palavra maravilhosa, eu creio que cada um pegou a sua porção, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por esta palavra, Deus. Obrigado por esse ensinamento desta noite, Deus. Pai, que a gente venha levar, Senhor, para a semana, Senhor, final da semana, para o coração, para a mente, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa a vida de cada irmão nesta noite. Abençoa os lares, abençoa as famílias, Deus. Pai, abençoa a irmã Nauzira, onde ela estiver, Deus. Deus, continua abençoando a vida do meu filho Murilo, Senhor. Que todo mal, toda enfermidade venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, a nós voltar à nossa casa, Senhor, nos guia, nos abençoa e nos dá um final de semana na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.